né? Muito bem, a gente está aqui com o Daniel Lemos, né, que todas as segundas-feiras traz aqui as informações dos bastidores da Câmara, do Senado, né, as notícias do Congresso. Muito bom dia para você, Daniel. Bom dia, Cássio, bom dia, Max, bom dia, espectadores do Terça Livre. Prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Deus abençoe nessa semana. Amém. Nós que agradecemos aqui Amém. Pela presença, Daniel. Diga aí, Daniel, quais são os principais destaques dessa semana? O que a gente pode esperar aí da Câmara, do Senado, né? O que tem de notícia quente aí nos bastidores? O que aconteceu na sexta-feira foi que o presidente da Câmara, após o falecimento do senador Major Olímpio e também do Senado, suspenderam as atividades presenciais. Havia uma tentativa de fazer o sistema híbrido, a implantação do sistema híbrido, um rodízio de parlamentares e que considerasse o isolamento vertical daqueles deputados e senadores que têm a idade, né, já acima dos 60, 65 anos. Essa era a previsão. Então, aí, por um ato da mesa, principalmente na Câmara dos Deputados, alguns acontecimentos de algumas pessoas terem testado positivo para o novo coronavírus e então suspenderam as atividades até o dia 2 de abril. E aí volta tudo a ser remoto, presença mínima dentro da Câmara, presença mínima também dentro do Senado. Então, a situação volta de novo até o dia 2 de abril do que estava antes já ordenado. A pauta da Câmara, Cássio e Max, a pauta da Câmara está ainda com alguns projetos de lei que trata, por exemplo, de ampliar o teste do pezinho, alguma pauta ainda dentro da esteira que sempre se faz lá no ano, todo ano, na semana do dia 8 de março, alguns projetos, a questão podemos dizer assim, da pauta feminina. Tem alguns projetos que tratam, por exemplo, como eu falei, do pezinho, tem a questão da alimentação, a medida provisória número 1008, que trata de entrega de cestas básicas para a população indígena. Tinha sido executado um valor dessa medida provisória até o final de dezembro, pouco mais de 463 mil, e aí o valor aumentou, mas a previsibilidade e o encontrar desse pessoal, né, foi colocado isso. E aí a medida provisória precisa ser votada para ampliar um pouco os recursos que já tem de uma estimativa que foi feita pelo Ministério da Cidadania, que hoje, anteriormente era ocupado, né, pelo deputado Onyx Lorenzoni, agora ocupado pelo João Roma, deputado do Republicanos da Bahia. E aí a estimativa agora é de atender 234 famílias desse público que precisam de atendimento com a distribuição de alimentos de forma emergencial. Como eu disse, lá atrás tinha uma previsão e agora vai ter que se fazer uma nova, segundo um relatório da Consultoria de Orçamento do Senado, uma nova reestimativa. Violência contra a mulher, por exemplo, projeto de lei 598 do Senado Federal, que institui a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, crimes cibernéticos, né, questão que amplia as penas por crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos, já é uma demanda que já tem sido, né, toda hora tenta mexer nesse tipo de projeto, e um projeto do governo que visa mexer na questão do leite fluido, que é a oferta desse leite fluido e que pode ser doado pelo governo e mexer no Programa Nacional de Alimentação das escolas básicas. Esse projeto, a urgência gerou um pouco de desconforto na quinta-feira passada, né, porque era para se votar só a pauta feminina e o governo, que havia aquecido em votar projetos, requerimentos de urgência para dar urgência a projetos que o governo ainda não tinha analisado e não tinha concordado, o governo então falou, em troca, pode votar isso aqui? Mas aí vocês sabem quem fez o cavalo de batalha, né, sobre isso, né? Quem não queria votar alegando isso. Mas aí conseguiu-se aprovar a urgência, o projeto está na pauta, é o projeto 4195 de 2012, né, foi apensado, o projeto do governo é o 3292. A previsão do Senado votar algumas pautas lá que estão pendentes. O presidente do Senado estava mais preocupado, na minha opinião, infelizmente, mais preocupado nessa questão de voltar, em vez de focar no Brasil, né, de fazer pedidos e cartas à vice-presidente dos Estados Unidos, como se os Estados Unidos não tivesse presidente, né? Se dirigir a vice-presidente, sendo que você pode se dirigir ao presidente dos Estados Unidos. É uma coisa meio que, né? Eu falo isso porque, na verdade, deveria se focar nas ações legislativas, assim também como já tem desde fevereiro, o próprio governo se manifestou, já estava em tratativa, o próprio ministro Ernesto
com as tratativas dessa questão com o governo americano. Então, as pautas estão restritas a isso. O Senado não votou nada na quinta-feira, após a comunicação do falecimento do senador Major Olímpio. Outra coisa que eu preciso deixar esclarecido é que essa semana o PLN 28 de 2020, que trata do orçamento de 2021, lembrando que a Comissão Mista de Planos e Orçamento ela está funcionando ainda com base na formatação de 2020, para que o orçamento possa ser aprovado agora até dia 31 de março, é uma expectativa. E ontem à noite o relator geral, o senador Márcio Bittar, que também foi o relator da PEC do novo marco fiscal, que alguns insistiram aí na mídia tradicional de chamar de PEC emergencial, eu, depois das alterações, eu apelidei de novo marco fiscal. É o mesmo relator da PEC emergencial, né, do PEC novo marco fiscal, é o mesmo relator também do orçamento. Então ele está prevendo aí uma despesa, receitas na ordem de 324 trilhões, né, uma alta nas receitas de 32,2 bilhões, as despesas sem as dívidas e os prejuízos eventuais das empresas estatais, né, sem o teto, né, digamos assim, está prevista aí 2,576 trilhões, o teto de gasto, a estimativa de 1,48 trilhões, mais ou menos. Então, tem já notícias sobre essa dinâmica, né, de apresentação do relatório. E uma coisa que chama atenção, que eu até estava conversando com o pessoal da equipe do Terceiro Livro aqui mais cedo, se a gente ia mostrar ou não essa questão aí. Por exemplo, a questão do déficit, que a gente estava colocando as estimativas, né? A estimativa desse déficit ficaria em torno de 247 bilhões. E fechando o que foi fechado em 2020, por exemplo, ficou em torno de 745 bilhões. A estimativa era de 900 bi, então o governo tentando trabalhar. E aí, desde 2014, você tem esse déficit que é cada vez mais ampliado. Mas em 2018, o que foi entregue ao governo do presidente Jair Bolsonaro foi 149 bi de déficit, do então presidente Temer. Em 2019, o governo trouxe para 128,9 bilhões, fazendo o seu dever de casa, trabalhando constantemente para tentar trazer a realidade fiscal e melhorar a equidade fiscal e trazer mais recursos para equilibrar aquilo que se gasta com aquilo que se arrecada, certo? E aí, com a pandemia, alguns jornais estão criticando, né? Hoje você tem um manifesto de pseudo-economistas, né? Eu até estava lendo no Twitter isso, pseudo-economistas contra o governo Bolsonaro, né? E aí alguém mais o déficit das contas públicas de 2028 foi o pior em 25 anos. Óbvio, se vocês são economistas, deveriam saber que o país e o mundo está numa pandemia e não dá para você atrelar certos dados estatísticos à questão, num caso específico de pandemia, dizer que o déficit de 745 bi específico é o pior em 25 anos. É lógico que é pior em 25 anos. Né? Você que é jornalista sabe muito bem disso. Aí lá no rodapé vem, é o pior de 25 anos. Não, é porque tem uma condição fora do prumo que ninguém previu e que não estava previsto em nenhum orçamento do mundo. Com a exceção, o único país que no final do ano passado cresceu, que a gente sabe quem foi, né? O país da ditadura do Partido Comunista Chinês. Então, o relatório está previsto para ser votado na comissão mista agora, dia 24, na quarta-feira, depois vai a plenário. Você tem aí uma estimativa, em 2020 o PIB ficou em menos 4,1%. A estimativa lá em março, né, Marcos? A gente até chegou a comentar daquela aquela moça aquela assessora do FMI que veio aqui amolar o Paulo Guedes e saiu com a notícia dizendo que era menos 11%. Né? Vocês lembram disso? Chegou a menos 4%, e a estimativa no orçamento para esse ano, o PIB, é de crescimento de 3,2%. E aí, só para encerrar a minha parte, a questão do relatório, que é muito interessante, eu vou divulgar isso depois nas minhas redes sociais e no nosso canal lá do Telegram, onde a gente fala do processo legislativo, das pautas, da articulação política. O comitê, né, que é o COI, o Comitê de Obras com Indícios de Irregularidades. Esse comitê é aquele que indica o número de obras que estão com regularidades e o orçamento, a comissão mista tem que votar para saber se concorda ou não com aquela avaliação do Ministério da Infraestrutura, o TCU, e depois decidir se vai continuar recebendo ou não até que se faça sanar essas irregularidades. Então, para você ter uma ideia, eu só queria deixar aqui um dado.
Obras e serviços bloqueados. Fiscalização aponta indícios de irregularidades graves. Eu vou começar pela obra, pelo ano de 2020. 4 obras. 2020, né? 4 obras com indícios foram colocadas no orçamento. 2019, 4 obras. 2018, 10 obras. 2017, 11 obras. 2016, 10. 2015, 5. 2014, 4. 2013, 7. 2012, 22. 2026, 26. 2011, 26 obras inacabadas. Para vocês verem como foi a evolução e como se mostra o governo preocupado e atentando para as questões, principalmente de infraestrutura. Isso é muito sério. Então, o relatório é apresentado e aí a comissão define se acompanha ou não. Era mais ou menos isso. Depois eu vou até comentar sobre a questão do veto de um projeto que o ministro Milton explicou, sobre o projeto da questão da internet, que a mídia bateu muito no governo, né? Mas eles desconsideram a questão da lei de responsabilidade fiscal, desconsideram a questão da Constituição Federal, que tem que ser atendida, e o governo também disse que era mais importante ao Congresso, a gente não sabe por qual motivo não votaram, eles votaram o projeto de lei 3477 de 2020 e o presidente, na sexta-feira, vetou totalmente esse projeto, dizendo que está fora dos preceitos da questão constitucional e da LRF. Aí todo mundo caiu de pau no governo, reclamando, dizendo que o governo não está preocupado em levar a internet à escola básica, à educação básica, né? Às pessoas mais pobres. Saiu a todos os tipos de narrativas. Mas desconsideram que existe um projeto do próprio governo Temer, que foi colocado na Câmara e votado na Câmara em dezembro de 2018, o PLC 142 de 2018, né, que institui a política de inovação e educação conectada. É um programa e um projeto mais abrangente, inclusive. E o governo disse, por que não se focou nesse projeto? Era um projeto do governo Temer. Mas não, os parlamentares preferiram votar e não colocar a previsibilidade dos recursos. Normalmente, quando passa pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e também lá no Senado, você tem que avaliar que da onde você vai colocar recursos, você tem que também colocar da onde você vai cortar. E quando você não faz essa previsibilidade orçamentária, você incorre em crime de responsabilidade fiscal. E você não pode fazer isso. Aí vai votado um monte de projeto naquela esteira de, né, coisa assim, aí ficou realmente difícil. Agora, Daniel, tem muita gente perguntando assim, poxa, mas vai ter alta no PIB? É claro que essa perspectiva de alta no PIB é se não tiver um lockdown aí que dure o ano inteiro. Sim, né? Você tem que levar em consideração que o orçamento é uma peça fictícia, é uma estimativa daquilo que você vai aferir. E tem muitas outras coisas que a gente poderia talvez explicar. Depois a gente pode até fazer um vídeo para ajudar os espectadores do Terça Livre, explicar melhor, né, com o Cássio, com você. A gente pode bater um papo depois melhor, para não tomar muito tempo aqui mais. Mas tem tudo que esclarece como esse PIB e aonde vai ser aferida as receitas. A estimativa de aumento da receita, e também teve a estimativa de aumento, por exemplo, da educação. Né? Eu quero ver qual vai ser a parte da mídia tradicional que vai comentar isso. Você tinha um teto constitucional, você tem hoje a regulamentação de um decreto do Fundeb, onde o governo vai aportar, por obrigação dessa nova emenda constitucional do Fundeb, 19,6 bi, num orçamento estimado inicialmente na proposta do governo de 55 bi, que o relator conseguiu chegar a 100 bi para a educação. Isso não vai ser comentado. Né? Isso não vai ser comentado porque, na verdade, a tratativa é quanto mais, o pior, melhor, né? Então, a gente vê isso. Então, tem algumas análises que precisam ser levadas em consideração. O PIB, de fato, você tem aquela questão de agropecuária, pecuária, né? Agricultura, pecuária, você tem produção nacional, aquela parte que faz, né, como que você computa os 3 pontos que você computa da questão do PIB. E a estimativa é de que tenha mais 3,2% de crescimento do PIB. É uma estimativa, inclusive, daquilo que a gente sempre comentou também. Eu me lembro do ano passado, a gente fazendo sempre o Boletim da Manhã, Marcos, e falando do V, que o Paulo Guedes esclarecia constantemente e como buscaria isso. E também está na questão da captação de recursos, para que você possa melhorar a questão da eficiência do Estado. E a captação vai vir aonde? Privatização. Né? E aí você tem MP da Eletrobras, você tem um projeto de lei dos Correios,
e outras coisas mais que o governo também vai fazer o dever de casa de enxugar a sua parte. Isso vai ser pouco comentado, mas nós comentamos aqui no Terça Livre e estamos sempre aqui para falar sobre isso. Tá certo, Daniel. Obrigado. Aí. Nosso tempo está acabando aqui. Só uma perguntinha rápida. Eu queria que você fosse bem breve, né? Eu vi hoje cedo o Estado de Minas comentando que a lua de mel do Bolsonaro com o Centrão teria acabado por causa da indicação do novo ministro da Saúde. Na verdade, o Arthur Lira tinha publicado no Twitter, né, na semana passada, que ele defendia ali a Ludmilla, né? A médica Ludmilla. E aí teve aquela polêmica toda. Mas a gente viu na semana passada ainda, né, também o Rodrigo Pacheco recebendo o Marcelo Queiroga, que né, vai ser o novo ministro aí também. Né, não vi nenhuma manifestação do Lira. Mas e aí, até onde isso é fofoca só? Ou a gente precisa aguardar de fato, né, o movimento aí para ver como que o Centrão reagiu, né, a essa indicação, né, do Marcelo e não da Ludmilla. Explica pra gente isso aí. Né? Tem mesmo esse racha, tem essa insatisfação ou não? Quando você faz uma indicação de bastidor, uma indicação política, logicamente, quando você não é atendido, se isso for verdade. Mas, bom, o esforço do presidente da casa, que eu quero aqui externar no caso do deputado Arthur Lira, até agora eu volto a repetir, desde que ele assumiu a presidência da Câmara, das 19 propostas que o presidente e o governo colocou na mensagem que foi apresentada no início dos trabalhos legislativos desse ano, 19 foram propostas pedidas pelo governo. O presidente da Câmara já entregou 3. Agora, a lua de mel acabou porque ele não indicou uma... peraí, quem que era a médica? E aí houve conversa. Aí ficou aquela coisa da discussão. Bom, com todo respeito, isso aí é aquela tentativa constante de ficar colocando fogo no palheiro, né? No paeiro, e ficar queimando aí para ver o que acontece. É uma tentativa política de desestabilizar e de criar uma situação, porque o próprio Queiroga já foi convocado, inclusive, como você mesmo disse, uma conversa com o presidente do Senado, o ministro da Saúde, novo, e o ministro Ernesto Araújo, para explicar sobre a questão, convidados para ir ao Senado e também na Câmara, para explicar sobre a questão do Plano Nacional de Imunização. Inclusive, ontem, o ministro da Saúde, que está ainda no cargo, o Pazuello, e o próprio ministro Ernesto, estavam no aeroporto de Guarulhos recebendo o número de doses do consórcio COVAX Facility. Então, assim, o que eu vejo é que é mais uma tentativa de você ficar criando, né, uma narrativa, ficar colocando fogo na onde não tem nada para queimar. É mais uma... Pode ser que aconteça? Pode, mas a tentativa é a todo instante de fazer notícias para desestabilizar, para criar Pode ter sido um deputado que falou isso. Às vezes acontece, né? Lá no cafezinho do Congresso, você já deve ter ouvido falar muitas vezes que sai de lá muitas coisas que às vezes não... Eram aquelas colunas de fofoca de jornalistas de jornais. Lembra disso? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa aí. Se acontecer, o presidente tem que ter habilidade para conversar e resolver. Afinal de contas, o próprio parlamento precisa resolver isso internamente também. Né? É uma indicação mais que técnica. Léo Dias que abre o olho. Tem muito jornalista querendo tomar o lugar dele aí na coluna. Pois é, rapaz. Eu fico assim, muito tanta notícia importante para você falar, você vai ficar criando. O expediente é esse. Né? Muito obrigado, Daniel, pelas suas informações aí, né? Trazendo aqui, informando a população sobre o que está rolando no Congresso, sobre o que está rolando aí no Senado, na Câmara, essas movimentações todas, né? Você é sempre muito bem-vindo aqui na bancada do Terça Livre. Obrigado aí vocês aí. Deus abençoe aí. A gente está lá nas redes sociais batalhando e trabalhando. Um abraço para o Alan, para o Ítalo, que estavam antes aqui também, toda a equipe do Terça Livre, e vocês aí que estão apoiando aí, sigam apoiando aí, Terça Livre juntos. Tamo junto. Ó, eu quero lembrar você de casa, né, que ainda não assinou, faça a sua assinatura no Terça Livre Juntos, faça como Silvio Almeida, que mandou aqui um superchat dizendo o seguinte: eu migrei para o Terça Livre Juntos e só paguei a diferença de R$150. É investir na sua honestidade intelectual. Ele é de Porto Velho, Rondônia. Muito obrigado, Silvio, pelo superchat e pelo elogio, por, né, ter gostado aí também de ser um assinante do Terça Livre Juntos, né? Provavelmente ele já era assinante aí,
né, de algum produto aqui do Terça Livre, ou Terça Livre Premium, ou Escola, ou Academia, e agora é o nosso assinante do Terça Livre Juntos, então pagou só a diferença, pagou aí menos da metade, né, Silvio? Para ter acesso aí a mais um ano e com um produto muito mais completo, com todos os produtos pelo preço de um só. Cara, é loucura. Se você é assinante, você ainda não renovou a sua assinatura, você está perdendo uma grande oportunidade, né? Não só de ter um conhecimento intelectual à sua disposição, né? Mas também, claro, né? Se você acredita no trabalho do Terça Livre, é a oportunidade de você fazer o Terça Livre gigante, né? É a oportunidade de você fazer o Terça Livre chegar na TV aberta. Nós queremos chegar lá e nós contamos com a sua colaboração.